Zé Márcio, eu gostaria assim como você falou na sua palestra, que você é mais otimista do que a média dos economistas em relação ao futuro do Brasil, né? Eu queria saber o que te leva a ser mais otimista do que a média em relação à perspectiva da economia, né? Quais são as bases, os fundamentos que te fazem acreditar que a gente tem aí um futuro bom aí no curto e médio prazo? Não, quer dizer, na verdade, a minha avaliação é que, o Brasil passou nos últimos 2 anos, em 2018 e 2019, um conjunto de choques externos espetacular no sentido de que muito grandes, né? Quer dizer, você teve desvalorização cambial, aumento do preço, do preço da energia, aumento do preço de combustíveis, você teve uma greve de caminhoneiros que paralisou o Brasil durante 15 dias, você teve uma eleição complicada, tá certo? Você teve uma guerra comercial entre Estados Unidos e China que desestabilizou o dólar, gerou enorme volatilidade. Isso você teve todo o início de um novo governo que é com uma política completamente diferente do governo anterior. E, no entanto, a economia brasileira continua crescendo 1% ao ano. É pouco, mas é crescimento, tá certo? E a taxa de inflação continua em queda. Então, quer dizer, quando você olha o passado, qualquer um desses choques teria levado o Brasil para uma recessão profunda e uma inflação de 2 dígitos, coisa que não aconteceu. Agora que a gente está tendo um novo choque externo, com nova desvalorização cambial, e a expectativa das empresas é de que o Banco Central vai poder continuar reduzindo juros sem gerar pressão inflacionária. Isso é a primeira vez que isso acontece no Brasil. Quer dizer, todos os choques anteriores, eles geravam uma expectativa de aumento da inflação e, consequentemente, o Banco Central tinha que aumentar juros e gerar uma recessão. Então, essa é uma mudança espetacular. O que aconteceu? O que aconteceu foi que o Brasil fez um conjunto de reformas muito bom. O teto do gasto, a reforma trabalhista, a terceirização, o fim da TJLP do BNDES, tá certo? Um Banco Central absolutamente crível. Nós hoje não temos mais dívidas denominadas em dólar, temos nossa dívida denominada em reais. Isso fez com que você tornasse um país muito mais resiliente a choques do que no passado. Agora a gente precisa resolver o problema estrutural para fazer a economia crescer. Esse é o próximo projeto, tá certo? Eu acho que está sendo feito. A reforma do FGTS é parte desse processo, tá certo? Você tem aí o novo Pacto Federativo que está sendo discutido no Congresso, tá certo? Você tem a reforma tributária, a reforma da Previdência, tudo isso são reformas que vão levar a economia a crescer mais fortemente no futuro. Agora tem que ter paciência. Não é uma coisa que se resolve em uma semana. Vai precisar de anos. Mas e o cenário externo com sinais aí de possível desaceleração forte do mundo? O que isso pode comprometer esse cenário, essa queda de juros, esse nível inédito dos juros no Brasil e o crescimento também? Quer dizer, na verdade, o que se espera nesse momento é que os juros continuem caindo. Por isso que eu falei, pela primeira vez, um cenário externo complicado permite ao Brasil reduzir juros. Nunca foi assim. Sempre, toda vez que tinha um cenário externo complicado, o Brasil teve que aumentar juros porque tinha pressão inflacionária interna. Agora não está sendo assim. Esse é o ponto importante do que já foi feito, tá certo? O que o cenário externo pode causar quer dizer, se o mundo cresce menos, o Brasil vai crescer menos. O Brasil está dentro do mundo. Então as pessoas vão ter que ter mais paciência, tá certo? Não tem muito jeito. Quer dizer, não tem milagre para ser feito. O pior que pode acontecer diante dessa lentidão no crescimento, você começar a fazer loucuras como os governos anteriores fizeram. O governo Dilma, o governo Lula fizeram no passado, tá certo? Eu acho que a gente está limpando os erros que foram feitos aí ao longo desse período. O presidente Temer fez muito dessa limpeza e agora o presidente Bolsonaro está complementando e caminhando para frente. Eu acho que esse não tem outra solução, é isso mesmo. Mas eu estou esperando uma aceleração do crescimento ainda esse ano, não muito, mas fechar o ano crescendo 1,5, mais ou menos, e o ano que vem com um crescimento entre 2 e 2,5, que já é um crescimento bastante razoável nesse mundo que a gente está vivendo. Muito obrigado. Zé Márcio, só a última, por fim, como que a reforma da Previdência contribui aí para melhorar esse cenário para o Brasil?
A reforma da Previdência é fundamental. A reforma da Previdência é fundamental porque, sem a reforma da Previdência, em 10 anos, 100% do gasto público vai para a Previdência e Assistência Social, do gasto do governo federal. Ou seja, não sobra nada para saúde, educação, segurança pública, para mais nada. Tudo tem que ir para a saúde, para a Previdência e Assistência Social e salário de funcionário público. Então, é uma reforma fundamental, tá certo? Porque sem ela, o teto do gasto não é sustentável. Sem o teto do gasto, tudo isso que eu falei, que a gente ganhou aí nos últimos 3 anos e meio, vão por água abaixo. Basta olhar a Argentina. Eu acho que o Brasil deveria olhar bem o que está acontecendo com a Argentina, tá certo? A Argentina não fez as reformas, não fez o que tinha que ser feito, não fez o ajuste fiscal necessário, não fez a política monetária adequada para segurar a inflação. O resultado foi que, na primeira volatilidade internacional dura, deu no que deu. Tá certo? Uma inflação de 40% ao ano, uma taxa de juros de 70% ao ano, uma economia com uma recessão de 4% esse ano. É isso, essa é a opção. Então vamos tentar fazer o que tem que ser feito. Esse é o ponto fundamental.